Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas para o Enem. Hoje a gente vai mergulhar fundo num período, olha, super agitado da nossa história. A Guerra dos Farrapos, ou como também é conhecida, né, Revolução Farroupilha. Foi simplesmente a guerra civil mais longa que o Brasil já teve, lá no Rio Grande do Sul, bem naquela época complicada das regências. A nossa missão aqui é entender direitinho por que começou essa briga toda, quem estava nesse rolo e, claro, como é que terminou. Tudo pensando no que pode cair lá no Enem, né? Mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal. Exatamente. Vamos investigar as raízes econômicas, as questões políticas, sabe? Os momentos mais importantes e as figuras que marcaram esse conflito. E não foi pouco tempo, né? Foram quase 10 anos de luta, de 1835 até 1845. É um período chave para a gente entender o Brasil e o Império. Então, para a gente começar a desenrolar esse novelo, como é que estava o clima lá no Sul que levou a essa guerra tão longa? Bom, o Brasil todo vivia uma fase bem particular, o período regencial. Dom Pedro I tinha abdicado, o filho era criança, então não tinha um imperador com plenos poderes, né? Isso significava que o poder lá no Rio de Janeiro, o poder central, estava mais, digamos, enfraquecido. E aí as províncias começaram a sentir que tinham mais espaço para buscar seus próprios interesses, mais autonomia. E lá no Rio Grande do Sul, a elite dominante, que eram os estancieiros, os grandes criadores de gado, essa turma estava particularmente insatisfeita, muito insatisfeita mesmo. Imagino que a grana devia estar no meio dessa insatisfação toda, né? O que pegava mais nesse sentido? Era o charque? Era o charque, sim. O charque, aquela carne seca, era o produto número um da economia gaúcha na época. O ouro deles, digamos assim. E a grande reclamação dos estancieiros era sobre os impostos. Eles achavam um absurdo pagar taxas tão altas para o governo imperial para vender o charque dentro do próprio Brasil. E o pior, né? O charque que vinha dos vizinhos, da Argentina, do Uruguai, pagava menos imposto, entrava aqui mais barato. Então a concorrência era desleal, na visão deles. Ah, entendi. Queriam, digo, protecionismo. Menos imposto pro deles e mais pro dos outros. Faz sentido, do ponto de vista deles, claro. Exato, a briga era essa. Diminuir a taxa do charque gaúcho e aumentar a do charque platino. Tá. A questão econômica tá clara. Mas você falou que tinha mais coisa, né? Tinha política no meio também. Dinheiro. Tinha uma forte questão política rolando. Primeiro, os farroupilhas. Esse nome, aliás, começou como um xingamento, meio pejorativo, mas eles acabaram adotando, né? Eles queriam mais poder de decisão lá na província mesmo. Tipo, escolher o próprio presidente provincial. Estavam cansados do governo central, lá do Rio, simplesmente nomear alguém sem nem consultar a Assembleia Local Gaúcha. Uma briga por autonomia, então. Exatamente. E mais do que isso, circulavam ideias republicanas e federalistas com muita força. Eles olhavam para os vizinhos, Argentina, Uruguai, que já eram repúblicas, e se inspiravam. Sonhavam com um modelo onde as províncias tivessem mais liberdade, mais autonomia em relação ao poder central. Tipo os Estados Unidos, o modelo federalista, sabe? Entendi. Então era uma mistura explosiva. Grana, imposto, desejo de mandar em casa e até ideias republicanas. Uma panela de pressão mesmo. Perfeito, e foi essa combinação que acabou levando ao conflito. E é interessante notar, como você vai ver, que mesmo sem ganhar a guerra no campo de batalha, eles conseguiram emplacar várias dessas demandas no final. E com essa panela de pressão fervendo, como foi que a tampa voou? Como é que a revolta estourou de verdade? O estopim, o dia que tudo começou mesmo, foi 20 de setembro de 1835. Nesse dia, os revoltosos, liderados por Bento Gonçalves e outros, tomaram a capital da província, Porto Alegre. 20 de setembro, que é feriado lá no sul até hoje, né? Exatamente. É o marco inicial. A partir daí, a coisa realmente esquentou, o governo imperial reagiu, mandou tropas e a guerra começou para valer. E eles não pararam por aí. Em 1836, um ano depois, eles deram um passo ainda mais ousado. Proclamaram a independência da província. Nascia ali a República Rio-Grandense, que também ficou conhecida como República de Piratini. Nossa, uma república dentro do império, que ousadia! Total. Era um desafio direto ao poder do Rio de Janeiro. Chegaram a criar bandeira própria, hino, presidente, tudo como um país independente mesmo.
E quem eram as caras por trás disso tudo? Os líderes que a gente precisa lembrar para o Enem. Olha, os nomes principais vêm da elite estancieira mesmo. Bento Gonçalves da Silva foi uma figura central, chegou a ser eleito presidente dessa república farroupilha. David Canabarro também, outro líder militar importante. E Antônio de Souza Neto, que foi quem proclamou a república lá em Piratini. Certo, os líderes locais. Mas teve gente de fora também, né? Ouvi falar muito do Garibaldi. Sim, Giuseppe Garibaldi, o italiano. Ele já era um revolucionário conhecido na Europa, veio para o Brasil e se juntou aos farroupilhas. Figura importantíssima. Ele comandou a pequena marinha farroupilha, que era mais fluvial, né? E protagonizou episódios incríveis, como transportar barcos por terra firme entre lagoas. Uma figura quase lendária. E a Anita Garibaldi, a companheira dele. Anita também, uma brasileira, catarinense, que lutou lado a lado com ele. Uma mulher forte, guerreira, que também se tornou um símbolo dessa luta. Personagens fascinantes, sem dúvida. E não podemos esquecer, de jeito nenhum, um grupo que teve uma participação fundamental, mas um fim muito trágico: os Lanceiros Negros. Ah, sim. Quem eram eles? Eram batalhões formados principalmente por homens escravizados. Eles lutaram bravamente ao lado dos farroupilhas. A grande motivação era a promessa de liberdade que os líderes farroupilhas fizeram. Lutem conosco e serão livres no final da guerra. A presença indígena também é um ponto a se notar. Grupos indígenas lutaram, às vezes do lado farroupilha, às vezes do lado imperial, defendendo seus próprios interesses e territórios. Uma participação complexa e muitas vezes esquecida na história oficial. Falando em expandir a luta, teve aquela tentativa de levar a Revolução para Santa Catarina também, né? A tal da República Juliana. Isso. Em 1839, os farrapos, com a ajuda do Garibaldi, conseguiram tomar a cidade de Laguna, em Santa Catarina, e proclamaram a República Juliana. Foi um momento em que parecia que a Revolução ia se espalhar, mas essa República Catarinense, a Juliana, durou bem pouco tempo, coisa de uns 4 meses só. Logo, as tropas do Império conseguiram retomar Laguna e a República Juliana acabou. Caramba, quase 10 anos de guerra. Uma vida inteira, praticamente. Como é que um conflito tão longo assim chegou ao fim, finalmente? Muita gente deve ter morrido, né? Sim, foi uma guerra muito desgastante, com muitas batalhas, muitas perdas dos dois lados. O Império, já na época do Segundo Reinado, com Dom Pedro II mais velho no trono, decidiu que precisava acabar com aquilo de vez. E aí, em 1842, eles enviaram para lá uma figura que se tornaria muito famosa na história militar brasileira: Luiz Alves de Lima e Silva, que depois viria a ser o Duque de Caxias. Ah, o Caxias, o pacificador. Exato. Ele chegou com uma estratégia diferente. Não era só combate militar, embora ele fosse muito competente nisso. Ele também usou muita habilidade política, muita negociação. Caxias começou a conversar com os líderes farroupilhas, oferecendo termos de paz vantajosos, anistia, reconhecimento dos postos militares. Ele foi minando a resistência pela negociação também. Mas, infelizmente, perto do desfecho, já nas fases finais das negociações, aconteceu um episódio terrível e muito controverso: o Massacre de Porongos. Massacre? O que aconteceu? Foi em novembro de 1844. Os lanceiros negros, aqueles soldados negros que lutavam pela liberdade, estavam acampados em Porongos, e eles foram surpreendidos por um ataque das tropas imperiais. Foram praticamente dizimados. E o pior: existem fortes indícios debatidos por historiadores até hoje de que pode ter havido uma traição, que líderes farroupilhas, talvez o próprio Davi Canabarro, teriam combinado com o Caxias para desarmar os negros e facilitar o ataque. Que horror! Para se livrar da promessa de liberdade. Essa é a suspeita mais forte. Queriam encerrar a guerra, mas a questão da liberdade dos negros era um problema para a elite escravocrata gaúcha. Então, esse massacre teria sido uma forma trágica de eliminar o problema. É uma mancha muito feia nesse processo de paz. Nossa, que triste e revoltante. E depois disso, como a paz foi selada oficialmente? Foi um acordo formal? Sim, depois desse episódio lamentável, as negociações avançaram e a paz foi finalmente assinada com o Tratado de Poncho Verde, em 1º de março de 1845. Esse tratado pôs fim à Guerra dos Farrapos
e os termos foram bem favoráveis aos revoltosos, como Caxias tinha prometido. Teve anistia geral, ou seja, perdão para todos que lutaram contra o Império. Os oficiais farroupilhas puderam ser incorporados ao Exército Brasileiro, mantendo suas patentes, o que era uma grande concessão. Os gaúchos passaram a ter o direito de escolher o presidente da província, atendendo àquela demanda por autonomia política, e talvez o mais importante para eles na época, a principal reivindicação econômica foi atendida. O governo imperial concordou em taxar o charque estrangeiro, que vinha da Argentina e Uruguai, em 25%. Finalmente o protecionismo que eles queriam. E os escravizados que lutaram? A promessa de liberdade foi cumprida no tratado? O tratado mencionava a liberdade para os escravizados que lutaram, mas a realidade parece ter sido mais complicada. Há debates se todos foram realmente libertados, se não houve brechas. O massacre de Porongos já tinha eliminado boa parte deles, né? É um ponto que ainda gera muita discussão. Espera aí. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Eles lutaram 10 anos, proclamaram república, foram derrotados militarmente, mas no final, com o tratado, eles conseguiram quase tudo o que queriam lá no começo. Imposto para o charque, escolher presidente. Exatamente. É por isso que muitos historiadores dizem que a Guerra dos Farrapos foi uma derrota militar para os farroupilhas. Afinal, a República Rio-Grandense acabou e eles voltaram a fazer parte do Império. Mas, do ponto de vista político e econômico, foi uma vitória significativa. Eles conseguiram negociar e garantir no acordo de paz as suas principais reivindicações. Perderam a guerra, mas ganharam na negociação. É um desfecho bem particular. Ufa! Quanta coisa, hein? Então, bora fazer aquele resumão para a galera fixar pro Enem. Guerra dos Farrapos. Aconteceu lá no Rio Grande do Sul, durou um tempão, de 1835 a 1845. Motivos principais? Grana, impostos altos no charque gaúcho e política. Queriam mais autonomia, escolheu o próprio governante. Certo. Certíssimo. Foi liderada pela elite dos estancieiros, como Bento Gonçalves. Chegaram a proclamar uma república independente, a Rio-Grandense ou de Piratini. Teve participação de figuras marcantes como Giuseppe Garibaldi e a Anita Garibaldi. E, fundamental, a participação dos lanceiros negros que lutaram pela promessa de liberdade e também de grupos indígenas. E o fim da guerra veio com o Tratado de Poncho Verde, negociado pelo futuro Duque de Caxias. Apesar da derrota militar e daquele episódio horrível do massacre de Porongos, os farroupilhas conseguiram anistia, os oficiais mantiveram os postos, passaram a escolher o presidente da província e, o principal, conseguiram a taxação do charque estrangeiro. Uma vitória política e econômica para eles, no fim das contas. É isso aí, um resumo perfeito dos pontos essenciais. E aí, pessoal? Esperamos que essa análise tenha ajudado quem está aí na batalha dos estudos pro Enem. Deu para clarear as ideias sobre os farrapos? Foi um mergulho rápido, claro, mas tentamos focar nos aspectos mais importantes para entender esse capítulo tão intenso e significativo da nossa história. Fica o convite. Não deixem de seguir nosso canal para mais conteúdos como este e compartilhem com os amigos, com a galera que também está na luta para entrar na universidade. Até a próxima! Até! E fica talvez uma reflexão, né? De que forma será que a memória dessa guerra, com suas batalhas, seus heróis que hoje são vistos de forma mais crítica, e suas tragédias, como o de Porongos, ainda mexe com a identidade e o debate político lá no sul do Brasil até hoje? Algo para a gente pensar.